preocupação dos pais e era um desafio. Sim. Você imagine agora onde o mundo está globalizado, onde as redes sociais naturalmente ocupam um espaço importante na educação dos filhos, sem com que os pais, inclusive, queiram que ela ocupe, né? Então, hoje a gente tem realmente um mundo um pouco diferente, mas eu acho que esse espírito ainda vou chamar do coletivo, que se perdeu muito, Sim. né? Ele ainda é importantíssimo, porque não há como você produzir política pública, não há como você fazer muitas coisas se você não se associar, Sim. se você não se juntar. Né? Você vê que ainda os grandes resultados de grandes ações, eles são coletivos. Sim. Né? Sozinho não se faz. Ninguém faz nada. Não faz. Né? Então, acho que a gente precisa recuperar a nossa capacidade de Sim. compreender, né? A gente precisa respeitar as diferenças, porque o mundo é cada vez mais diverso. A globalização, inclusive, acelera muito, né? Sim. Veja, quando a gente pensava lá atrás do Consenso de Washington, discutia a globalização, né? Isso já há muito tempo atrás, eles pensavam na história das barreiras tarifárias, Sim. de tornar o mundo mais possível que fizesse as barreiras tarifárias serem, aliás, assunto da moda, né? Serem compatíveis para que os blocos econômicos pudessem fazer as transações, que pudessem ter viagens, turismo de um lugar para outro, né? Enfim, tudo isso foi acontecendo, mas eu acho que ninguém planejou como é que a gente ia fazer a integração cultural. A gente não tinha ideia. Dos povos. Não tinha ideia disso, né? Isso traz um reflexo fundamental na sociedade, nas suas raízes, na forma como você se vive, na forma como você se educa, na forma como você transforma, né, o seu dia a dia. Enfim, eu acho que esse é o grande desafio do mundo moderno. E eu tenho muita preocupação com o legado, né, que a gente vive um mundo hoje, né, cada vez mais intenso, né, as intolerâncias mais violento. Elas são grandes, elas geram violência doméstica. Você viu aquele menino que matou os pais? Né? Não, um menino batendo na moça no elevador. Nossa, aquilo foi chocante. De basquete. Nossa. Ô Douglas, um animal, aquele é um animal. É um animal. É de repudiar, né? Pra gente não falar aqui o que a gente está pensando. Porque quando eu vi aquela cena, aquilo é chocante. Nossa. Veja, é uma explosão. Eu não consegui ver direito. Uma explosão. Os dois entram no elevador e de repente ele começa a desferir soco na cara. Deu de 60 socos. Entra. Então, não tem. E você viu a velocidade? Douglas, tenta explicar isso de maneira absoluta. Olha, eu tive um surto, como ele disse que teve, né? Um surto de ciúme e de... Enfim, não é explicável. Não é explicável. Não. Tá? Então, acho que tudo isso, de novo, é só para dizer que a gente tem muitos desafios e a preocupação que a gente vai construir para o futuro, porque nós lá lutamos para chegar onde a gente chegou. Sim. E hoje, muito, a sociedade mudou. Sim. E a forma, inclusive, como o jovem enxerga, né? A gente define agora a geração X, geração Y, millennials, geração Z, enfim. A gente vai definindo e a gente vai qualificando e caracterizando como é que essas pessoas vão formar a nova sociedade. Sim. E o que vem pela frente é extremamente mais complexo, né? Como mais preocupante. Aqui, mais preocupante, no mundo realmente de muitas intolerâncias. Sim. Onde a vida do outro me parece que vale quase nada às vezes. Né? Você sabe que tem um trabalho que a Unicamp fez já há alguns tempo, né? E eu tive acesso e tal. Existe no Brasil algo em torno de 20 milhões de nem trabalha e nem estuda. O Brasil é um país realmente que precisa se ocupar muito e tem escrito sobre isso. Você já pensou você ter uma base da pirâmide social, você ter uma base de 20 milhões que não tem futuro? Não tem porquê. E mais, procria direto, porque uma vez estava conversando com um diretor do hospital... Universitário? Lá no fim, lá em cima. Universitário. Universitário. E ele estava dizendo a quantidade de jovens, de meninas que vêm com gravidez indesejada é altíssima. E isso é progressão geométrica, isso vai indo. De novo, nós vamos viver tempos, né, como dizia lá o ministro Marco Aurélio, né, quadras difíceis, né, tempos difíceis, com muitos desafios, e cada vez mais é importante que as pessoas realmente
entendam, né, que Sim. a vida em comunidade é fundamental, a tolerância é essencial para a gente se organizar. E que como precisa sociedade. ter aliança, precisa ter união. Isso. E que Eu precisamos... eu não preciso pensar como você, mas eu vou Sim, a gente tem que respeitar as diferenças. as diferenças. E a gente precisa investir em educação, Douglas. Sim. A gente tem uma carência muito grande. Olha, eu vou dar um dado aqui para você, para os seus espectadores. O Brasil, a gente fala muitas vezes que o Brasil não investe em educação. Quando você olha na perspectiva do quanto se investe, o percentual do PIB, Sim. que é a conta que você faz para comparar com outros lugares do mundo, o Brasil hoje investe em educação e em saúde o percentual que a OCDE, que são os 36 países, principalmente os europeus, né, que são países desenvolvidos com alto índice de qualidade Sim. de vida, de educação e riqueza, nós investimos o mesmo percentual que eles. Sim. A diferença é que a gente investe na ponta errada. Sim. Nós estamos investindo muito na universidade, e aí eu não estou dizendo pouco que na o base. setor público não tem que fomentar Sim. a capacidade do jovem ter oportunidade de ter a possibilidade de entrar na universidade, de se formar. Mas a gente tem que investir na base, né, que é realmente o ensino infantil, o ensino fundamental, ou seja, na educação básica. Sim. Que a Europa faz muito isso. Os países, inclusive, mais desenvolvidos hoje, eles investem muito, inclusive, por exemplo, no ensino profissionalizante, no ensino, inclusive, que é o ensino médio, que é onde você vai, inclusive, qualificar o profissional, a pessoa, para que ela ingresse no mercado de trabalho. Sim. E É o ele técnico, é extremamente valorizado. Sim. Então, quem vai para a universidade nesses países desenvolvidos é aquele que quer ser cientista, professor, Sim. doutor, acadêmico, ou seja, é um outro nível. De novo, você tem muita gente com nível universitário na base das indústrias, principalmente na indústria automobilística na Alemanha, que é muito forte, Sim. na indústria de Suécia. petróleo, de óleo e gás, enfim, na indústria de ciências da vida, que é muito forte, principalmente na Suécia e outros países, que realmente tem que ter cérebros muito bem preparados, mas que você realmente aqui, a gente gasta na ponta errada e aí a gente não produz o efeito temporal necessário para a gente formar bons cérebros. Um país que tem bons cérebros atrai riqueza, Sim. atrai novos cérebros, atrai desenvolvimento, pesquisa, ciência, Sim. tecnologia. Desenvolve. E ele se desenvolve. Quando isso não acontece, a gente vai envelhecendo, Sim. empobrecendo, porque a renda média do brasileiro ela é muito baixa, ela vem caindo ao longo do tempo, e nós vamos chegar num nível que a gente chama do bônus demográfico na economia, onde nós vamos ter mais gente. Hoje nós somos 213 milhões de brasileiros. Nós hoje temos que olhar para frente, em 2040, por exemplo, nós vamos ter mais gente de idade do que Sim. pessoas em estágio produtivo, o que faz com que a nossa economia não tenha mais Sim. capacidade e potencial De de crescimento. sustentação. E mais idoso no Brasil significa que precisa de mais cuidados com a saúde, O mais INSS tem cuidados que, com a a aposentadoria. previdência tem que ser mais... E mais cuidado com a assistência social, que o brasileiro é o velho brasileiro, o idoso brasileiro, o idoso pobre, Sim. na sua grande maioria, que ele precisa de apoio das políticas públicas. Então veja você que dilema, do ponto de vista de um planejamento de médio e longo prazo, o Brasil tem e Sim. que nunca fez. Nunca. Nós padecemos de um plano e não de falta de recursos. O Brasil é um país que não tem falta de recurso público para fazer as políticas públicas. O que ele tem é, primeiro, uma fragmentação gigantesca das políticas públicas, onde um programa assistencial de transferência de renda, por exemplo, nacional, não dialoga com os 27 estados da federação, Sim. não dialoga com 5.560 municípios, Não. cada um pode ter o seu, e muitas vezes eles estão alcançando o mesmo indivíduo, e muitas vezes eles não estão conseguindo tirar esse mesmo indivíduo de uma situação de pobreza e levá-lo para uma situação de dignidade, de capacidade de fomentar políticas públicas. Nós, aqui, você sabe, nos últimos 8 anos, né, no governo do Luiz Fernando, nós investimos muito na estruturação da política da infância. Porque é a responsabilidade de uma coisa para as pessoas entenderem. Essa primeira infância e o fundamental é de responsabilidade do município. E se o município, e a gente fala assim, ainda aqui, vocês criaram uma base.
para fazer esse desenvolvimento. Há muitos e muitos municípios. Não tem. Não Por tem. isso que eu falo, veja, nós somos um país de dimensão continental, onde a política pública deveria vir no âmbito nacional, Sim. como é o SUS. O Sim. SUS é pensado no Brasil, né, e ele Não se tem, corresponde não com os tem estados percentual e com do os PIB municípios. maior, Sim. mas poderia ter. Sim, sim. Mas o que eu digo é o seguinte, do ponto de vista de política pública, ele é uma política muito correspondente do ponto Sim. de vista da estrutura de um país. Mas ele não tem recurso para universalizar o atendimento como a gente precisaria. Sim. E o Brasil é um país que é muito caro, né? De novo, a pessoa ganha pouco, mas ela tem que gastar muito para cuidar, às vezes, daquilo que é básico. E voltando aqui, a escolha que nós fizemos da política da infância era uma escolha estratégica. Eu volto lá nos cérebros que eu estava falando, porque Sim. é o seguinte, nós olhamos, dia 1º de janeiro de 2017, quando o prefeito assumiu, nós construímos uma política da infância que envolvia a educação, né? Desde a creche até próximos dos 10 anos, que era o primeiro ciclo fundamental, depois tinha a sequência disso. Nós pensávamos na saúde, na boa qualidade que tinha que ter a prestação de serviço de saúde para que essa criança tivesse saudabilidade. Nós pensávamos na assistência social para aquelas famílias que tinham menos estrutura e poder de capacidade de compra para manter a dignidade da família. Nós pensávamos no emprego, na empregabilidade, ou seja, na cultura, né? E tudo aquilo que é essencial para você integrar a política pública e realmente formar uma criança que logo aos 8 anos, por exemplo, essa é a etapa mais importante do desenvolvimento Sim. infantil. Porque se não fizer isso, passou, quando ela tiver com 14, se ela não aprendeu antes, ela não vai... Quando a gente fala no mundo das crianças, a gente não estava falando da estruturação de um parque. O parque tinha a função de proteção ambiental da represa, ele tinha a função de realmente preservar aquele espaço para que não houvesse contaminação das águas que a gente usa para consumir, inclusive, mas ele tinha também um papel de estruturar parte da política da infância. E do 0 até 8 anos, Douglas, a primeiríssima infância e a primeira infância, isso é ciência. Não é o parimósfero. Não, isso é ciência. Nós temos comprovado que o desenvolvimento da criança se dá nesse período. Motor, porque sensorial, cognitivo, afetivo. É o que a gente sempre fala assim, né? Porque depois você não tem inteligência cognitiva. É isto que você não aprendeu nesta infância. Nessa etapa. Depois, lá na frente, você vai fazer o quê? Mitificar, porque assim, é só ler o Poder do Mito, né, do Campbell, você vai ver o seguinte, como você não tem conhecimento e não teve isto, você vai fazer o quê? Você vai criar mitos. E aí, 80% do desenvolvimento da criança está nesse período. E Sim. aí nós temos que realmente, se o Brasil adota a política da infância e torna essa política como o SUS, uma política nacional, e aí que tem que ter correspondência de recursos de investimentos dos estados, que tem, né? E que tem correspondência nos municípios, você realmente muda a característica do país. Você passa a tratar... Quanto tempo você acha que dá uma modificação num país, se de repente... Pelo menos uma geração. Vai uma geração, né? anos para você fazer uma mudança educacional num país. Sim. E uma mudança de o que a gente chama da pobreza, né? Sim. Você tem que fazer investimentos. Tanto é que, olha, nós estávamos começando a desenvolver, depois de desenvolver as políticas públicas mais básicas e essenciais, num planejamento para 10 anos para frente, e isso tudo está sendo paralisado, é isso que me preocupa aqui em Jundiaí, porque não está tendo continuidade, está sendo tudo desestruturado. Nós estávamos começando a pensar num programa que fortalecesse o planejamento familiar a partir de transferência de renda para a família que tinha crianças naturalmente em processo de desenvolvimento, para que a gente conseguisse, aí sim, fazer da estrutura familiar, né, e do desenvolvimento infantil daquelas crianças presentes naquele lar, né, tem que começar inclusive com investimento em habitação, para você ter ideia. Sim. A pobreza, está identificado isso já em estudos consagrados, que a pobreza começa a partir inclusive da falta de habitação digna. Sim. Muitos brasileiros, por exemplo, moram em favelas, né? Em lugares aí, a pessoa fala, mas não pode falar favelas. Pode, mas favela, é realidade. O IBGE voltou, inclusive, a classificar, que ele chamava de núcleos de submoradias, né? Ou seja, ele usava nomes e expressões técnicas que, no final das contas, mas enfim, é a pessoa que vive lá sem dignidade, sem água, sem esgoto. Ou seja, tem brasileiros ainda no nosso país, Douglas, que morrem de diarreia.
tem 4 milhões de famílias, principalmente na região norte e nordeste, que não tem banheiro. Que loucura, em né? casa. Que loucura. Então Que nós loucura. temos ainda desafios no Brasil que são São gigantescos. primários e primários. Mas aqui a gente mostrou em Jundiaí, uma cidade de porte médio, uma cidade rica do ponto de vista dessa estrutura Sim. de formação do capital, né, do PIB, da indústria, comércio, serviço, uma população com renda média maior que a brasileira. Nós mostramos que com bom planejamento, principalmente com um olho mais no horizonte do que só os 4 anos de um prefeito, que o mandato dura 4, o máximo de 8, né? E que se tem continuidade, você tem a prosperidade da política pública avançando. É possível fazer. E chegou a quanto com esgoto? 90%? Não, Jundiaí? Não, Jundiaí hoje tem a universalização da água, né? Sim. Não agora, mas já tem há um tempo. Nós temos 99% de água hoje distribuída Potável. nas residências, né? Sim. Urbana e rural. E mais, eu lembro que E o argentino falava esgoto. assim, Luiz 98, Argentino. o argentino que trabalhou lá muito tempo lá, ele falava assim, pode abrir a torneira e tomar água. Isso aí. Nossa água é uma das melhores águas em termos de qualidade e é uma das águas, dos sistemas de abastecimento que tem, um dos mais longevos do Brasil. Se você olhar, nós temos uma concessão aqui, é uma área que eu estou trabalhando agora lá na Prefeitura de São Paulo, desde 1995, a concessão de esgoto. Então, Jundiaí realmente sempre esteve à frente do tempo. Se o Brasil olhasse para o recorte chamado Jundiaí e falasse, olha, não estou querendo ser convencido, mas assim, olha para uma cidade como a nossa, e aí você transpõe o que está funcionando aqui para outros municípios, Campinas, São José dos Campos. Quando você olha, São José dos Campos tem essa política pública, Ribeirão Preto tem essa política pública, Santo André tem essa política pública, ou seja, os municípios que têm renda média mais alta e que tiveram boa gestão pública, né, à frente das prefeituras, conseguiram fazer a transformação dessas cidades em cidades, de novo, que formam bons cérebros, que atraem negócios, que atraem riqueza, que gera renda, que entra nesse mundo competitivo, né, da pesquisa, da ciência, da tecnologia e que insere a sua população por meio de educação de qualidade, garantindo saúde pública de qualidade, né, que é o que nós tínhamos aqui, que também está sendo, inclusive, muito questionado hoje pelos usuários, que realmente foi muito modificado e está perdendo a qualidade que a gente construiu. Esse é um outro problema no Brasil. O Brasil não tem falta de dinheiro porque tem um planejamento muito precário. O outro problema é que, assim, os governantes ainda não entenderam que política pública ela foi feita para ser continuada. Ela não foi feita para ser interrompida. Não. Ela tem que ser aprimorada. Confunde-se. Aqui ainda há aquela mentalidade do seguinte, a política pública ela não é una, certo? E ela não é crescente. Ela é interrompida porque quando há uma eleição, né, quando se substitui aquela administração, acha-se que tem que mudar a política pública. Mas o prejuízo é do cidadão, né, Douglas? Então, assim, o eleitor, quando ele está lá com a ferramenta de modificação para tirar aquele que não está fazendo e produzindo e entregando aquilo que se comprometeu, ele tem que realmente votar de maneira racional, de maneira a escolher aquele que tem mais capacidade, que vai prover as necessidades daquela cidade, daquele município. Ou seja, não adianta votar no mais bacana, no mais simpático, naquele que contou a melhor história. Porque hoje, veja, até as redes sociais contribuem muito, né? A campanha digital hoje, veja, você tem políticos hoje que são os tiktokers, né? Então, assim, são excelentes para fazer ali as aparições. Agora, quando você vai lá na vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? De verdade, aquelas coisas não são reais. Não. E aí tem pessoas na fila do câncer esperando, né, para poder fazer cirurgia, porque está lá com uma situação meses, às vezes anos, oncológica que já dura muito tempo, ou seja, descobriu-se, né, no estágio 1, são 4 estágios, né, que a gente avança para poder fazer a avaliação na oncologia, descobriu-se no estágio 1 e a hora que você consegue colocar ele para um tratamento, ele já está no estágio 4, já teve metástase, e aí... não tem solução. Você acaba inviabilizando com que a saúde produza, por exemplo, aquilo que é mais precioso, que é o cuidado com a vida das pessoas. A gente tem baixos níveis de investimento em prevenção. Veja, o Brasil é um país que investe, para você ter ideia, a estrutura de recursos do município,
que cuida basicamente do cidadão na sua integralidade de saúde, ela gasta, principalmente nós que somos polo de região e que temos aqui um cuidado muito grande, que são 7 cidades que dependem, por exemplo, de uma estrutura de um hospital que a gente chama de estruturante, que é o São Vicente, que atende 7 cidades, quase 1 milhão de habitantes. Nós gastamos 60% com as atividades hospitalares. Sim. E tem o hospital regional que também cumpre essa função. E o Dá HU mais ou menos também. quase 30% E só do... 25% a gente investe na atenção básica. Sim, eu sei. E os prefeitos que não têm atenção básica não cuidam do seu cidadão de maneira integral. Sabe por quê? E aí eles ficam ele doentes. compra uma ambulância e traz aqui. E aí ele investe numa ambulância e ele empurra para aquele que tem o hospital. Sim. Então esse é um grande dilema que o SUS precisa realmente passar a equacionar, resolver, porque é obrigação de cada prefeito cuidar da atenção básica na sua cidade. Sim. Né? Ter pelo menos uma rede de pronto atendimento que possa dar o primeiro socorro para o seu cidadão. Sim. E aí sim, é óbvio que ninguém vai ter. Veja, não dá para você fazer um hospital que trata oncologia, que trata trauma. Não, trata... aí é específico aqui. Sim. Lógico. Então, Que é de ponta isto. Nós não temos falta de equipamento, nós não temos falta de recursos. Nós temos um país que é muito grande, que a política pública é muito repartida, ela não tem ali uma inteligência, a racionalidade na aplicação dos recursos ela é péssima, e aí o cidadão que paga muito imposto no Brasil acaba tendo como resultado um serviço de péssima qualidade, quando ele consegue às vezes acessar. E aí eu faço aqui um parênteses, é possível fazer melhor porque você vê que Jundiaí, de novo, Sim. as pessoas têm uma estrutura e uma rede de serviço Sim. de educação, de saúde, de qualidade, e que se continuada, ajuda o cidadão no seu dia a dia. Sim. Quando as pessoas perdem poder aquisitivo, Douglas, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é parar de pagar o plano de saúde. Sim. E aí Porque ele não vai tem para como. onde? Para a porta do SUS. Sim. E se o SUS não dá o cuidado para ele, ele acaba também perecendo. Então, Sim. veja, por isso que é importante que a gente realmente olhe para tudo isso, que a gente entenda como funciona, né, um país, uma cidade, enfim, para a gente poder cobrar daquela que é a classe política responsável, né, por resultados, respostas. Não adianta ir lá de novo, a rede social está cheio de gente ali que eu digo são os políticos de entretenimento. Sim. São muito bons para fazer aquela divulgação, Sim. super bacana, só que lá na vida real continua tudo muito ruim. Então as crianças estão lá com diarreia e o prefeito está contratando show. Sim. O prefeito está lá contratando shows Você sabe milionários você sabe quanto e não tem custa um capacidade show? de investir numa UBS, É. Douglas. Se você pegar um show aí de um artista médio aí, é 500 mil reais. É isso aí. Com 500 mil reais numa cidade, veja, o Brasil é um país que tem 5.560 cidades. Em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, nós tínhamos 3.200 municípios. Sim. Então nós ampliamos muito os municípios, sem inclusive com que eles tivessem recursos Sim. e estrutura para poder funcionar. Sim. Isso por uma visão simplesmente, puramente eleitoral. Aliás, em 88 nós não tínhamos 26 estados e o Distrito Federal. Sim. Você lembra? Criamos Sim. Tocantins. Sim. Tá? Tinha um projeto de criar o estado de Marajó. Não sei se você se recorda, enfim. Então, Douglas, dividimos Mato Grosso do Sul, enfim. Então o Brasil passa por temporadas realmente o Roberto Campos dizia que o Brasil não perde a chance de perder a chance de sair Sim. do buraco, né? Sim. Ou seja, Ele vive perdendo. a gente perde a oportunidade da oportunidade que está sendo nos dada para poder mudar essa história. Sim. E a gente mostra e prova que quando você faz administração de qualidade, com planejamento, com visão de longo prazo, com pessoas sérias, porque tem que ter pessoas Sim. sérias, preparadas, não adianta montar governos. Uma outra coisa que eu noto, eu estou há 30 anos no serviço público, o que eu vejo nos municípios? Tem muito prefeito me ligando, muitos prefeitos me ligam. Ontem conversei com o prefeito de Cascavel, ele quer uma ajuda para reestruturar, ele viu o modelo que nós implantamos em Jundiaí, de plataformas de gestão, e ele falou, olha, contratamos aqui uma grande consultoria, passou por aqui, gastou um dinheiro enorme e ela não produziu nenhuma melhora na condição de gestão que a gente tem. E ele quer que eu ajude a fazer uma reforma para poder, inclusive... Então, o que eu vejo é isso. As equipes, pessoas despreparadas, o prefeito que ganha, leva as pessoas, sabe, que são cabos eleitorais para dentro do poder público, que vão passar, ao invés de atender o cidadão com qualidade,
a improvisar. Porque ele acha. E isso realmente está fazendo muito mal. Você sabe que uma das piores coisas, eu sempre critiquei isso, é o achólogo, né? O achólogo, eu acho isso. Você acha, mas não encontra. Agora, a responsabilidade não é daquele que foi contratado e que é um cabo eleitoral que não tem preparo, na minha opinião. É de quem contratou. É do político que foi eleito. Lógico. Veja, a cobrança política tem que ser feita de quem politicamente assumiu um compromisso com o cidadão e teve o voto na urna e venceu a eleição. Sim. Ele tem que ser cobrado para que as respostas apareçam. E não adianta ficar empurrando a culpa para o passado, para o outro, porque isso não resolve o problema. Não. O problema existe. Ele existe, ele é real. E quando ele é real, ou você tira ele da frente, ou ele vai continuar fazendo parte e ele cresce, e ele vai te comer. E ele não afeta o político. E ele vai te comer. Ele afeta o mais pobre. Sim, a cidade. De uma maneira. Olha, Jundiaí, eu vou falar agora de quem está de fora. Eu não participei. Você foi o responsável. Nós temos, qual que é o orçamento? 4 bi. 4 bi. E 300. Tá. Nós temos entre educação e saúde 50%. Ou mais. Não é isso? Educação e saúde e cultura fica com 52% do total. 52%. Então, sobra 48%. Aí você tem o custeio da máquina. Por quê? Porque quando se entra, traz-se esse cabo eleitoral, todas as pessoas, para compor o governo. Então você tem o custeio da máquina, você tem dívidas que estão sendo pagas e tal. Você tem uma série de... Sobra quanto para investimento? 3%? Quando sobra. Quando sobra, né? Porque assim, as prefeituras, essa é uma tese que assim, é complexo falar isso. Lá atrás, quando os municípios tinham baixa capacidade de investimento, houve um pensamento que falou, olha, os municípios precisam gastar, na época da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu estava no Congresso Nacional e eu ouvi todo o debate em torno dela, né? Em 4 de maio de 2000 ela foi promulgada, e se ela fosse cumprida, nós não teríamos o problema que nós temos hoje. Porque ela limitava, inclusive, o gasto com o pessoal, as despesas de custeio, para que sobrasse, depois que você fizesse todo o pagamento da folha de pessoal, né, enfim, a manutenção da escola, dos hospitais, da UBS, tudo. E que você sobrasse recursos para você fazer um investimento na estruturação do seu sistema viário, na estruturação do seu sistema de educação para a construção de novas escolas, na construção de novos equipamentos de esporte, na construção de equipamentos culturais, na não se esqueça da hospitais, mobilidade urbana. A mobilidade urbana, que hoje é um desafio que, infelizmente, o governo federal hoje não participa do financiamento do transporte, que é cerca de 20% do salário do trabalhador hoje vai para o transporte público. E todas as vezes que um governo municipal sobe a passagem do ônibus, ele prejudica o bolso do trabalhador. Sim. Então, essas Quem coisas paga esse todas, custo é o trabalhador. Essas coisas todas, Douglas, você tem que olhar para elas quando você está governando e você tem que prover soluções. Então, é importante que o município seja um grande prestador de serviço, mas é importante que no final do dia ele tenha uma parcela do orçamento que ele arrecada para fazer o investimento na modernização dessa infraestrutura. Por exemplo, Jundiaí é uma cidade que tem capacidade de buscar recursos de financiamento. Sim. Como a gente faz, por exemplo, quando a gente faz na nossa casa, eu vou comprar um terreno, eu não tenho todo o dinheiro. Eu preciso ir ao banco, e ele financiar. precisa aprovar meu cadastro, ele vai me entregar, ele vai olhar minha renda, se eu tenho capacidade de pagar, e ele vai me dar esse dinheiro, eu vou comprar o terreno, vou construir, e eu vou pôr um ativo em cima que o terreno que valia, por exemplo, 100, se eu construir uma casa de 200, ele vai passar a valer, eu vou passar a ter um ativo de 300. E eu, de repente, posso ter pego dos 100, eu posso ter pego, sei lá, 50 que eu não tinha e 50 que eu tinha guardado. Então, veja você como esse recurso se reproduziu e se tornou, para mim, né, que sou um bem de capital que vale 300, 400. Então, é isso que o município também precisa mostrar, principalmente para o governo federal, que é um controle centralizado de endividamento. E Jundiaí tem muita capacidade de buscar. Tanto é que nós pegamos quase 600 milhões de reais em termos de CAF, que é um dinheiro internacional para fazer investimentos em mobilidade urbana, porque se você não fizer investimentos hoje, você trava a cidade. Nós pegamos recursos para fazer a nova sede da Guarda Municipal, que ainda não ficou pronta na sua totalidade, principalmente do ponto de vista da inteligência e integração da tecnologia, que vai trazer mais facilidades, inclusive, para poder rapidamente responder a necessidade. E tudo isso, escolas novas,
né? Unidades de saúde novas, enfim, tudo isso tinha uma programação. E na medida em que a gente contrata isso, né? A gente está falando que o município contrata, não foi o governo anterior, o CPF do prefeito que contratou, foi o município que contratou. Sim. E aí a obrigação do bom administrador é olhar para esse quadro. Jundiaí, nós passamos, em 31 de dezembro de 2024, 391 milhões de reais em caixa para começar a nova gestão. E mais 300 milhões de reais em investimentos contratados que podem ser tirados do papel na medida em que se definem os projetos licitados para você contratar, para você licitar. Ou seja, poucas prefeituras têm o que tem aqui em Jundiaí. E quando a gente nota que essas coisas começam a ficar paralisadas porque a discussão fica, olha, mas é um dinheiro internacional, é o dinheiro mais barato que tem no longo prazo. Sim. Você tem 20 anos para você pagar. Sim. Então é como, de novo, volta lá, você vai pagar aqueles 50 do terreno que você emprestou para juntar com os seus 50 que você tinha, você vai pagar isso em 20 anos. Só que precisa desenvolver o projeto, né? É isso. Se você não... É o seguinte, olha, existe dinheiro. Esse dinheiro está aí disponível. E você só pode botar a mão nele se você tiver com as suas finanças em ordem, Sim. se você comprovar que Sim. você paga em dia, se você comprovar Sim. que você tem capacidade de pagamento para o futuro, porque senão, simplesmente... Isso chama-se projeto. Se você não desenvolve esse projeto de capacidade de endividamento e pagamento, você não tem esse dinheiro. Ô Douglas, a gente tem mais ou menos uns 400 municípios no Brasil hoje com capacidade de se autossustentar a partir das suas arrecadações tributárias, dos 5.560. Essa que é a verdade. Quantos? Não mais que 400 municípios. Sério? Sério. E a gente, infelizmente, tem uma boa maioria dos municípios que não tem nenhuma condição, porque assim, eles dependem da divisão do bolo tributário, para o nosso cidadão que mora aqui ter uma noção. Isso. O que é o PIB? É tudo que é produzido aqui, na indústria, comércio, serviço, tudo aquilo Produto que é interno bruto, tudo que se produz de riqueza no município. Nós somos hoje uma das maiores economias do Brasil. Né? Sim. 7ª maior economia Sim. aqui do estado de São Paulo. Nós temos um PIB de 60 bilhões de reais. Sim. Esse PIB de 60 bilhões de reais gera de impostos, né, nessas transações todas, da indústria, comércio, serviço, agricultura, cerca de 12 a 15 bilhões de impostos. Aí quando você pergunta, poxa, que maravilha, então o orçamento da cidade tem 12 ou 15 bilhões? Não, acabei de falar, Sim. 4 bi 400. Sim. Ou seja, só 30% de tudo que você gera fica aqui. Fica aqui. Porque o restante vai lá para o governo Sim. central, que infelizmente não tem um plano, gasta mal, se perde. A distribuição é horrível. Distribuição, né, o que a gente chama do pacto federativo, é muito complexa, não chega na ponta para o cidadão. Por isso que precisava refazer esse pacto. Você percebeu? E quando eu falo isso, problemas? olha, precisa fazer um pacto federativo, porque isso já está ultrapassado, porque esta renda, olha só, que Jundiaí produz, vai embora. É o Robin Hood. Nós, na Sim. verdade, estamos distribuindo para o Brasil e o Brasil Sim. está aplicando na educação. Sim. O Fundeb, que é um recurso que vem vinculado, né, que fica vinculado a um investimento per capita por aluno. Jundiaí hoje, né, coloca mais recursos do que recebe. Sim, muito mais. E na saúde, então, que a obrigação do município é para aplicar 15% dos seus Sim. impostos de saúde. Jundiaí aplica quase 30%. Sim. Porque tem hospitais, porque tem uma estrutura Sim. de serviço grande. Então, essa desconexão entre a necessidade e aquilo que financia a realidade é que realmente faz com que a gente tenha todos esses Sim. problemas. Então, não faltam recursos, falta planejamento, não falta para a gente aqui, veja, o Brasil, nós estamos falando da transição energética. Nós somos um país que tem uma das energias mais baratas Sim. do mundo. Que é a Hidrelétrica. hidrelétrica. Nós temos muita capacidade de fornecer energia de baixo custo. Mas o nosso PIB não cresce mais que 3% ao ano quando Sim. cresce no topo. Por quê? Porque não tem energia suficiente para poder financiar, para poder chegar na ponta da indústria, do comércio, do serviço. Olha, veja você que país esquisito. Então, por quê? Não tem um plano. Sim.
Então, o governo central Você acha hoje... que sai hoje um pacto federativo? Não, É muito difícil. Não. Aprovou-se, inclusive, a reforma tributária. Na minha opinião, ela é um problema enorme que a gente vai ter nos próximos 10 anos, que ela vai se colocar em linha agora de execução. A partir de 2027 ela entra em vigor. Sim. E vão ser 10 anos com 2 sistemas, ou seja, o sistema antigo e o sistema novo. Tirou muita autonomia dos municípios. Os prefeitos perderam, por exemplo, o ISS, que é o melhor imposto em termos de arrecadação que tem, que passou... Criaram 2 IVAs, né? São o Imposto de Valor Agregado, um federal e um estadual. E o estadual ficou o ICMS e juntou com o ISS. E tirou o poder do prefeito, que é quem está mais próximo do cidadão. Lembra que o Montoro falava? O cidadão não mora na União, ele não mora no estado, ele mora na cidade. Nossa, eu falei isso tanto tempo. E aqui é que ele toma a vacina do braço. Então, o governo federal, ele pode comprar a vacina, mas se não tiver aqui o agente de saúde para aplicar a vacina no braço das pessoas, não adiantou nem comprar. Isso na pandemia. Sim, não adianta comprar. Então tem que ter o professor na sala de aula, tem que ter o ônibus na rua, tem que ter uma concessão de transporte para poder prover o deslocamento das pessoas. É aqui que a vida acontece. Então, eu sou municipalista, eu entendo que o municipalismo realmente no Brasil ele não é a prioridade, o governo central fica com a maior parcela dos recursos, como a gente explicou aqui, infelizmente, e ele gasta mal, sabe? Ele é perdulário. Veja, tem 60 bi em emendas e falta dinheiro para a saúde. Me explica. Está morrendo gente todo dia na fila, ou na UPA, ou que não tem o socorro. Emendas vai para o deputado que ele vai lá e asfalta a rua onde ele mora. Quando vai fiscalizar, aí tem que chamar a Polícia Federal. Por quê? Porque foi desviado. Sim. Porque foi um sistema de corrupção. O Brasil tem realmente um problema crônico. Sim, de corrupção. Endêmico. Você sabe quem falava? Eu lembro que o Mário Henrique Simons, ele falou uma vez, né? Olha, quando você vai fazer uma ponte, pega o recurso, dá 10% para a caixinha e não faz, porque sai mais barato. É uma tragédia. Então não falta na época ele foi massacrado. É uma tragédia. É uma tragédia. Por quê? Porque o 10%, a questão da emenda eu não consigo. Nossa, me dá uma revolta quando eu vejo que as malandragens que os deputados fazem e que isto não chega ao cidadão. E é o que você falou, e ele está morrendo de diarreia e não chega a ele. E as emendas que você vê que são as mais preocupantes, a distribuição delas majoritariamente estão na região ali norte, nordeste. Sim, da ignorância maior. Aonde você começa a olhar uma emenda que o prefeito recebe numa cidade que tem 2.000 habitantes, 2.000 pessoas, não tem muitas vezes tratamento de esgoto, nada. Não tem água encanada, não tem escola para poder cuidar das crianças, não tem uma UPA, um pronto atendimento para socorrer as pessoas. E aí, de repente, o prefeito recebe um recurso e faz um portal para a cidade. E está cheio. Como que vai dar certo isso, Douglas? Não vai. É impossível. Então, quando você tem 60 bilhões que você podia estar investindo na rede de saúde hospitalar, na rede de saúde para poder cuidar das nossas crianças, na escola de qualidade, na creche de qualidade, porque todo pai e mãe que trabalha fora precisa de uma creche boa para deixar o seu filho. Poxa vida. Então, o recurso existe, mas ele não se transforma na política pública. Por quê? Porque ela está fracionada. E aí, os investimentos que tem, os 60 bi, que a gente fala, ele vai para as paróquias. Ou seja, cada um faz uma coisinha num lugar do Brasil que senão não se conecta com a política pública, não se desenvolve e tudo isso pensando sempre na próxima eleição. Então, as próximas gerações aqui no nosso Brasil vão estar realmente com muita dificuldade porque, infelizmente, a classe política pensa na próxima eleição e não na próxima geração. Viu? E não tem solução, e é dificílimo isso. Educação. Muito difícil. Educação. O único jeito é... Se você não tiver, que eu falei dos 20 milhões de neném, são completamente analfabetos. Esses 20 milhões de pessoas. Eles estão morrendo todos os dias entregando pizza. Você estou falando pizza só, mas pizza, lanche, não sei o quê. Eles estão morrendo, porque morre-se um monte por dia. 20% das motos que transitam no Brasil, os jovens principalmente, que são jovens que conduzem, não tem carteira de habilitação? Não.
Que loucura. E aí, a solução do governo é nós vamos abolir Sim. aquela taxa para você tirar a carteira. E como você vai habilitar alguém para pegar um carro ou uma moto e ir para a rua? Sim. Então, de novo, a brincadeira, né? Nós temos uma vaca, aí ela está com berne. Berne é aquele Sim, a berne. mosquita varejeira que senta Sim. e tal. Aí a vaca fica doente, aí ela para de dar leite, então você não consegue mais tirar. Aí vem um médico, que é o do governo, inteligente, e aí ele fala, bom, essa vaca não tem salvação. Ao invés de tirar A berne, ele mata a cuidar vaca. da vaca, ele propõe matar a vaca. Sim. Então nós temos realmente um país que tem tudo para ser um grande país, Sim. uma potência da economia, Sim. uma potência na transição energética. Ó, o Proálcool, lá atrás, esse governo que está hoje aqui, interrompeu o programa Proálcool lá atrás. Sim. Nós estamos no Lula 3, no Lula 2 houve a interrupção do programa, depois teve Dilma 1 e Dilma 2 entre esse período. Hoje nós seríamos uma potência mundial fornecendo energia limpa para o mundo todo. Sim. E a gente está discutindo baterias elétricas, que a gente não sabe o que vai fazer com elas depois de 8 anos. Sim. Então veja, e aí a gente discute o clima. E Todo você mundo sabe tá uma das coisas principais que não se investiram, nenhum governo nunca investiu nisso, na distribuição da energia. Porque eu sei, porque eu fui técnico da CESP, né? E eu fui para Botucatu durante um ano, eu estudei tudo sobre eletricidade. E aí eu percorri, inclusive, todas as usinas do estado de São Paulo e de outros estados. E o que você faz? A produção existe, não existe a distribuição. Então foi deixando de lado a distribuição e, resumo, não chega na ponta. Não chega, porque ele é interligado, o sistema. Mas se você não ampliar a distribuição, você não tem energia. É isso. Belo Monte está no meio da Amazônia. Sim. Era para demorar 10 anos para construir, tá? Demorou 30 anos, ou seja, Sim. 3 vezes mais, custou 3 vezes mais. E só tem das 6 turbinas, 2 funcionando, porque decidiram que ao invés de fazer o represamento das águas dos Sim. rios, eles vão captar no fio d'água. Então o investimento foi desproporcional e quando ficou pronta, não tinha as linhas de transmissão para levar energia para as cidades. É isso aí. E aí demorou mais um tempo para fazer o linhão de transmissão, para poder levar a energia produzida ainda que pequena, Sim. né, perto daquilo que ela poderia produzir. Então, veja, difícil dar certo. Difícil. Falta para o Brasil um plano, falta para o Brasil seriedade, falta seriedade dos políticos que são eleitos com o trato da coisa pública, de tornar a administração mais eficiente, de fazer com que a administração seja mais econômica, de fazer com que a administração consiga chegar naquilo que é a necessidade das pessoas e priorize a política da infância, a política da saúde, a política da educação. O que interessa, né? Que é aquilo que realmente muda a vida das pessoas. Porque se a gente continuar fazendo do jeito que nós estamos fazendo, é o que você me perguntou, quanto tempo leva para a gente fazer uma mudança estrutural? É uma geração são 25 anos. Então, se você começar a ter uma política da educação agora que você vai ter um horizonte de continuidade por 25 anos, só daqui a 25 anos nós vamos ter os primeiros resultados desse investimento que você começou a fazer hoje. Sim. E nós estamos, de novo, nós estamos envelhecendo, empobrecendo. 25 anos eu estou morto faz tempo já. Então, o Brasil realmente ele começa a sair do cenário de desenvolvimento, quando a gente olha para as cadeias globais de produção, quando a gente olha para essas possibilidades que a gente tem de vender muitas coisas, por exemplo, a Embraer é uma indústria maravilhosa. Nossa. Olha os Estados Unidos, inclusive, que sacou ela da lista lá do tarifaço, por quê? Eles dependem hoje do que é produzido aqui. Sim. Então, Douglas, nós temos capacidade, sabe, de produzir não só, né, aquilo que são as essencialidades da natureza, né, os minerais, principalmente. Nós temos minerais raros aqui, que é uma discussão nova. Tem um amigo, o professor Hélio, não sei se você conhece ele. Sim. Ele escreveu um livro, inclusive escreveu uma parte do prefácio, e eu li o que ele escreveu e me chamou a atenção, e o Brasil está discutindo isso hoje. São 17 elementos químicos que são absolutamente estratégicos, que são essenciais na indústria de tecnologia, na indústria de saúde, na indústria de condutores, ou seja... De tudo disso aqui, que é essencial, de comunicação. E nós não estamos explorando isso. Não. Porque é caro para você explorar. Você lembra do pré-sal? Era caro para você chegar no pré-sal, que era lá longe,
né, da costa, muito profundo, e o Brasil desenvolveu a tecnologia. Sim. E hoje a gente explora o pré-sal. E a gente não está explorando, por exemplo, as terras raras, que podem, inclusive, trazer Explica recursos. o que é isso. Então, são esses 17 minerais que tem. O Brasil hoje, depois da China, é o país que mais tem esses minerais no seu subsolo. Então, nós temos riqueza enterrada, mas nós não exploramos essa riqueza. Sim. E aí, quando você fala, poxa, uma indústria de semicondutores que é necessário para fazer chips, para fazer toda essa tecnologia hoje que a gente usa funcionar, é estratégico. E aonde eles buscam esses minérios? Sim. E nós não estamos explorando isso. Então, assim, nós temos um potencial maravilhoso de promover a transição energética, de cultivar esses minerais raros com sustentabilidade, porque nós temos aqui a Amazônia, que na COP30, eu acho que para quem não entendeu ainda o que significa a Amazônia no Brasil para o mundo, vai talvez entender, espero que entenda, enfim. Então, Douglas, nós temos uma população extremamente ansiosa para dar esse passo. Mas a gente, infelizmente, não tem governos que... Eu falo de governos porque uma sociedade é um conjunto. Sim. Não é a família, não é um. É a estrutura, é o governo, são as instituições, o terceiro setor. O que eu digo é que... Por que você fala educação? Porque a educação gera cobrança. O que eu digo é que os governos, na sua essência, quando eles têm um plano de longo prazo, essa transformação se materializa. Acontece. E aí... A segurança jurídica, aquele que está lá fora, olha e fala, olha, aquele país tem minerais raros, tem água, tem energia e tem potencial, e tem mão de obra. Vamos aplicar. Vamos lá investir. Quando ele olha para cá e fala, tem que ter segurança jurídica. Sim. A regra que não muda de uma hora para outra. Sim. Então, o Congresso tem trabalho para fazer, mas se ocupa de não fazer nada. Sim. E aí o que acontece? Sim. Nada. E aí quando a gente vai ver a oportunidade, passou na nossa frente. Sim. E nós perdemos de novo ela. Sim. Esse é o bonde da história que nós estamos Tem um perdendo. brocardo em latim que diz o seguinte: dormientibus non socorrite jus. Quer dizer, o direito não socorre a quem dorme. É isso aí. E é isso. E o que passa na camarão frente... que dorme na praia, onda leva. Onda leva. No popular é esse. É isso. Zé, olha aí. Uma hora. Putz, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que está lá em São Paulo? Você está na prefeitura. Estamos lá, eu estou na prefeitura de São Paulo, junto com o Luiz Fernando, ele é o secretário de Estatização e Parcerias, ou seja, é uma área que estrutura projetos de PPPs, né, de concessões, e eu sou adjunto do Luiz Fernando. Nós temos feito um trabalho lá junto com o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito fez um trabalho maravilhoso lá, Douglas. É a quinta maior metrópole do mundo. São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes, 8 milhões de veículos, não planejada, 20 mil quilômetros de vias. Não planejada. Seja, nossa, difícil, uma loucura. Complexo, mas com qualidade você vai transformando a vida das pessoas. Semana que vem o prefeito vai entregar mais um céu, que é fruto de uma PPP que a gente desenvolveu na área de parcerias. É maravilhoso, um equipamento educacional, um equipamento cultural e esportivo que oferece oportunidade para, principalmente, estar nas periferias. Sim. A gente foi visitar essa semana, que vai ser entregue semana que vem, em Ermelino Matarazzo, uma comunidade bastante humilde, onde as mães, os pais, sem dúvida, vão comemorar, porque tem piscinas aquecidas, quadras cobertas, campo de futebol, pista de skate, aula de ginástica, aula de tudo aquilo que é necessário, de novo, a primeira infância. Sim. Para fortalecer o desenvolvimento infantil e dar oportunidade para que as crianças cresçam com boa educação, com saudabilidade, e tendo a oportunidade conhecimento que e cultura. muitas vezes os pais não tiveram. Sim. E que vão ter um futuro, que vão poder mirar a prosperidade como uma forma de melhorar seu padrão de vida e não passar por aquilo que seus pais passaram. Sim. Então, acho que isso é maravilhoso. E isso está sendo feito por meio, por exemplo, de parcerias. Sim. E estamos lá à frente desses projetos. Tem desafios enormes, por exemplo, nós estamos agora com um projeto de VLT de quase 5 bilhões de reais no centro de São Paulo. Sim. Investimento, veja, o tamanho do orçamento de Jundiaí, um projeto de São Paulo. O orçamento da Prefeitura de São Paulo, 130 bilhões de reais, é o terceiro maior orçamento do Brasil. Só perde para o governo federal e para o governo do Estado de São Paulo. Então, é desafiador, mas é gratificante, né? Gostaria muito de estar desenvolvendo tudo isso aqui em Jundiaí, mas... Sim. Haverá tempo. Haverá tempo.
Eu sou sempre otimista, um colaborador. Eu sei que nunca vou deixar de ser um servidor, porque eu sirvo as pessoas, a minha vida toda eu passei. Eu conheço o Zé Antônio há 30 anos e sempre ele fez isso. Sempre está no sangue. E me deixa não muito, só isso. muito preocupado a descontinuidade do serviço público. Sim, sim. E porque o dia que nós entendermos, todos os cidadãos, entenderem que políticas públicas são diferentes de políticas de governo. Política de governo é uma história. Política pública tem que ser mantida. Você desenvolve isso e mantém como os países. É continuada, né? Como os países desenvolvidos fizeram. Principalmente na Europa, fizeram isso. Por quê? Porque é assim que você modifica. Porque se não fizer isso e ficar modificando, sempre haverá o achologismo. Eu acho isso, você não acha nada. Quem acha não encontra. Você troca de novo, você troca a direção de um hospital para você ter o controle político da nova direção, que é ligada a você, você perde realmente todo um acervo de tecnologia, de conhecimento, aqueles gestores que já estavam preparados lá para administrar aquele hospital, e o serviço piora. Sim. Você desintegra ele do sistema dos pronto-atendimentos que a gente criou, piora, porque aí o cara morre na UPA ao invés de estar no hospital. Sim, não chega no hospital. Você não consegue integrar, por exemplo, o sistema de atenção básica, piora. Então, Douglas, é tudo muito claro o que a gente tem que fazer. Agora, precisa de novo, de um plano, precisa de responsabilidade, precisa de racionalidade na aplicação do recurso, precisa de gente séria, não pode ter amadorismo, não pode ter improviso, governo de improviso, que não só fica certo. procurando resposta, jogando a culpa para os outros, não funciona. Essa é a realidade. É isso aí. Olha, Ih, caramba, eu sempre faço isso, cara. E eu faço merda. Um monte de gente que está assistindo, eu não consigo mais ver aqui, porque eu fiz errado, tá? E eu fiz errado e monto nos comentários. Olha aí, o Vitório Barro, a Dinorá Furlan, a Leli Paula Fortes, tinha mais um monte, o Kassai estava aqui. Eu vi que estava um monte aqui de comentários, eu fiz caca. Às vezes eu me enrolo aqui. Então, Zé, eu quero dar um presente para você. Opa! O meu amigo Elvis Santiago. Meu professor. Olha aqui, amado Elvis Santiago. Elvio, eu vou dar para o Zé Antônio isso aqui. É uma gravura que ele fez, né, do São Francisco. Coisa mais linda, hein? E ele fez essas gravuras à época aí que o Papa morreu e tal, não sei o quê. E olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar aqui para vocês, né? Maravilhosa. E uma figura de São Francisco com os seus animaizinhos, enfim. Sim. Elvis Santiago, um artista maravilhoso, jundiaense. Eu tive a chance... Uma preciosidade da terra. Eu tive a chance, na minha vida, a oportunidade que Deus me deu dele dar aula no Conde de Parnaíba. É alguém que eu tenho carinho, reencontrei ele com o grupo do Conde do Parnaíba depois de muito tempo. Um beijo, professor, que Deus ilumine sua vida, que você seja cada vez mais essa pessoa especial que produz isso que enriquece a alma das pessoas. Sim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Elvis Santiago. E quem puder, inclusive, vá ver as obras do professor Elvis Santiago. Sim. Eu chamo ele de professor até hoje, porque ele realmente me ensinou muitas coisas que a vida me entregou. Eu tenho muita O Elvis foi revolucionário. Olha aí, e você vai ganhar uma pasta dele para você levar. Coloca isso numa moldura e você tem um quadro maravilhoso. Aqui, Elvis Santiago. E autografado por ele. Internacional. Esse homem precisa ser reconhecido porque ele vai realmente fazer parte da nossa história para sempre. Muito obrigado, professor. Um beijo no seu coração. E ele expôs em mais de 30 países. Sim. E ele tem uma obra pelo mundo inteiro maravilhosa. Maravilhosa. E é um amigão meu. E mais, de vez em quando, sabe o que eu faço? Porque a gente ia lá comer, não dá mais, né? Problema da saúde dele e tal. O que eu faço? Eu compro de vez em quando a dobradinha, lá no Biscoito Tunai, e levo para ele, ele e a Tata, nós comemos. A Tata faz uma salada e a gente come a dobradinha. O professor está tomando vinho ainda ou não? Não posso mais, por causa da diabetes, a minha diabetes. Olha, você viu, está faltando o vinho aqui, ó. Uma pena, senão eu ia te dar um vinho. Nem o Elvis.
Não, também não. Não, então tá bom. Ele também, coitado, passou por, né? Douglas Mono, muito feliz de estar aqui com você, Porra. de poder falar aqui com os seus Sim. telespectadores. Deu uma aula hoje, Imagina. uma aula de administração pública. E uma das coisas que o Zé Antônio falou e disse que é a pura realidade, não tem outro jeito. Se nós começarmos a ter políticas públicas que não sejam assim, partidas, mas direcionadas em todas interligadas Continuadas, né? e continuadas, em uma geração nós mudamos o país. Em 25 anos nós teremos outro país. E não teremos hoje uma classe de base da pirâmide social de 20 milhões de jovens perdidos, sem estudo, sem trabalho, morrendo nas nossas pistas, nas nossas estradas, nas nossas ruas. Não falamos de saúde mental, que é um tema que eu Sim. tenho estudado, inclusive. Sim. Volto outro Você vai dia, voltar. Volto. Né, Vamos pra te falar de contar saúde mental, que é Cracolândia, seríssimo saúde isso. mental, depressão, Sim. enfim, Sim. todos aqueles transtornos O que hoje adido. afetam O adido. as nossas crianças. Olha, tem tanta coisa que a gente precisa se ocupar Sim. para poder ajudar. Sim. É isso. Zé, Obrigado, brigadão. meu querido. Abraço. Vamos ficando por aqui, até quinta que vem. Boa noite, Beijo. fiquem com Deus. Tchau. Novidade na cidade, coisa boa vem aí. É a TV Nova Japi, todo mundo vai curtir. Programação renovada pra você se entreter. Informação e risada, muita coisa pra você. Essa é a TV Nova Japi, a TV de Jundiaí. No canal 8 pra você assistir. É claro, mete o Jundiaí. Mete o Jundiaí. Mete o Jundiaí. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Com a chegada do calor e das chuvas, aumenta o número de mosquitos que transmitem dengue, zika e chikungunya. Não deixe nada que acumule água na sua casa e no seu quintal. Feche bem a caixa d'água, livre-se de pneus velhos e elimine os pratinhos de plantas. A Prefeitura está fazendo a parte dela para não deixar o mosquito se espalhar. Mas você também precisa fazer a sua. Prefeitura de São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever.